Na sequência dos trabalhos do Congresso, nós teremos agora a abordagem do tema Gestão Coordenada de Fronteiras. Quem vai abordar este tema é o senhor coordenador executivo do Instituto Procomex, John Edwin Mayne. John nasceu em Recife, em 1946, bacharel em Filosofia pela Carson Newman College, em Jefferson City, Tennessee. Seu mestrado em Finanças e Administração de Empresas Multinacionais é da Thunderbird School of International Management, Phoenix, Arizona. Organizou e é o coordenador executivo da Aliança Pró-Modernização Logística do Comércio Exterior, Procomex. A Aliança Procomex é uma iniciativa civil de caráter informal, apolítico e apartidário, cuja missão é tornar o Brasil mais competitivo. Com a palavra, então, para a sua apresentação, John Mayne. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande. Eu quero agradecer ao Francisco, a Gladys, a BTI, pela oportunidade de representar a Aliança Procomex e conversar um pouco com vocês hoje à tarde sobre gestão coordenada de fronteiras. Quero parabenizar também pelos 50 anos e quero parabenizar os prefeitos que receberam certamente esse reconhecimento que é devido pelo seu trabalho nessa região. O Procomex foi criado originalmente como uma organização informal, como foi mencionado pelo apresentador. Depois de um ano ficou claro, nós começamos com 54 entidades, que não dava para levar adiante o que nós pretendíamos, que era tornar esse país mais competitivo com processos aduaneiros mais céleres e mais confiáveis, em um ano. Nós achávamos que ia dar, entre um ENAEX e a outra. Mas levou um ano para a gente conversar com nossos amigos da Receita. E aí nós tivemos que criar um instituto para dar continuidade. O instituto é o braço operacional. E o Instituto tem como missão criar o capital social necessário para a sociedade desenvolver soluções para o nosso país na área de comércio exterior, em termos de logística e processos aduaneiros. Nosso trabalho depende de um tripé. Nós temos hoje 136 associações, a BTI é uma delas. Temos a honra de ter a BTI entre as associações que fazem parte da aliança, que nos dão a representatividade política. Nós temos os órgãos de governo, porque não dá para bater palma com a mão só. Se os órgãos de governo não quiserem mudar a política pública que define como fazemos as coisas, nós não vamos avançar. E estão ilustrados aqui pelos logos as entidades governamentais, a Receita Federal sendo a principal delas, inclusive com quem nós temos um acordo de cooperação, um convênio assinado em 2006. O Instituto foi criado em 2005 e o convênio foi assinado em 2006. E as empresas, vocês. E aí tem duas contribuições. Uma muito importante para manter o trabalho de pé é o financeiro, que está dentro do círculo menor. Então, esses logos representam as empresas, são mantenedoras do Procomex. E o círculo maior representam as empresas cujos profissionais têm trabalhado conosco ao longo dos anos para avançar a nossa missão, tá? Viabilizar a nossa visão. Tá? Eu hoje fui convidado para falar sobre gestão coordenada de fronteiras, mas eu queria primeiro falar uma palavrinha sobre OEA, que é o seguinte: o OEA é um programa que as aduanas do mundo criaram, não foi só no Brasil, porque elas precisam disso. O volume de comércio cresceu tanto que não é possível gerenciar o risco do comércio internacional da forma tradicional de fazê-lo, fazendo inspeção de todas as cargas. Então, eles precisam parceiros no setor privado que possam ajudar a fazer a gestão de risco. E os parceiros são quem? São as empresas que são confiáveis. Então, é uma oportunidade para as empresas
que tem uma boa gestão, que tem sistemas de risco já previsto, se tornar parceiro da Receita Federal. Tá? Lamentavelmente, os outros órgãos de governo ainda não aderiram a esse programa, a despeito de, desde que foi criado em 2004, ser uma ambição do programa. Mas quando fizer, vai ser ainda um processo melhor. Porque não é só a Receita Federal que gerencia risco, ela gerencia alguns tipos de risco. E outros tipos de risco são gerenciados pelo MAPA, pela Visa e assim por diante. Então, este programa OEA precisa virar um programa de governo. E a segunda coisa que eu quero dizer é que as novas exigências, a maioria das empresas sérias, que têm boa gestão, já tem. E existem muitos consultores por aí dizendo que, puxa vida, é impossível, com essas novas exigências, se tornar ou manter o OEA. Mentira. Eles estão querendo vender serviço para vocês, criando dificuldade para vender facilidade. As novas exigências são totalmente execuíveis por empresas que já estejam avançadas na sua gestão. Mas eu não fui convidado para falar de OEA. É que eu não aguento. Nós trabalhamos no programa OEA, desde o começo nós ajudamos a equipe. A Elaine é amiga de 10 anos. Aliás, é até difícil seguir uma pessoa tão simpática e tão agradável. Ainda bem que teve o coffee break para dar uma quebra. Mas, de qualquer forma, há 10 anos que nós trabalhamos, e por isso que é uma coisa muito próxima do coração do Procomex. Tá? Então, gestão de fronteiras. A gente pode ver gestão de fronteiras de diversos ângulos. Do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de eficiência, melhor uso dos recursos públicos, nós podemos ver como facilitação de comércio, podemos ver como controle fiscal e não fiscal, ou seja, as exigências sanitárias e assim por diante, e podemos ver sobre a questão de trânsito de cargas e pessoas, que é o que talvez mais interessa para esse grupo aqui, a questão de cargas. Tá? Não existe falta de legislação para a implementação de gestão de coordenada de fronteiras no Mercosul. Desde 2000 foi assinado na minha terra natal o Acordo de Recife, para viabilizar os centros únicos. Não é nem esse o nome certo. Qual é o nome certo, Zambrana? A Área de Ação Integrada. Ok? Em 2005, foi complementado com outra. Não falta legislação, falta execução. Então, a questão normativa, os estudos de como deve ser feito, a teoria existe. E o que é que... E por que a gente deve insistir em levar essa agenda à frente? E depois eu vou falar sobre alguns dos desafios. Primeiro, porque um estudo do BID recente mostra que os custos de passagem em fronteira representam 15% do valor das mercadorias. Tá? Que um dia de atraso em fronteira representa o equivalente a 1%, como se fosse um imposto. Tá? Isso é um estudo do Banco Mundial. Na verdade, fala entre 0,8% e 2,4%, nós estamos usando 1% aqui. Tá? E no caso de produtos perecíveis, obviamente, por razões óbvias, isso aumenta muito. Tá? Agora, podem existir diversos níveis de gestão coordenada de fronteira, desde o mais informal ao formal. Tá? Coexistência, a comunicação, cooperação, coordenação, colaboração, finalmente, como a mais formal. Com relação ao quê? Autossuficiência, informação sendo compartilhada, recursos sendo recompartilhados, trabalho compartilhado e, finalmente, responsabilidade compartilhada. Isso, na verdade, é uma gradação. Precisaríamos avaliar aonde nós estamos. Cada fronteira, na verdade, está num ponto diferente dessa curva, ou dessa linha. Okay? Mas o ponto é, não existe um ponto, não é preto ou branco, não é uma virada de chave. É um processo contínuo de aprimoramento. Tá? Então, o que é que está envolvido com gestão coordenada de fronteira? Primeiro, a colaboração doméstica. Eu não sei a experiência de vocês, mas eu tenho alguma experiência
ao nível de Brasília. E hoje evoluiu muito o fato do mapa e a Receita e a SESEX e a Anvisa conversar entre si. Mas eu me lembro, 15 anos atrás, quando a Receita não falava com a SESEX. Não falava. Certo? Uma das coisas veio ajudar muito a mudar isso, dessa integração entre os órgãos, é uma coisa que o Zé Zambrano deve falar depois de mim, que é a janela única, o portal, Siscomex, que inclusive está previsto o trabalho em fronteira de forma coordenada entre os órgãos. Mas o primeiro desafio é a gente quebrar o isolamento corporativo de cada um dos atores do governo para trabalharem como um único agente de governo, e não um agente do MAPA, da Anvisa, da Receita Federal. Então, isso é o primeiro desafio. Estou vendo gente dizendo que é impossível. É possível. Já aconteceu em outros lugares. Existem modelos desse tipo. Existem modelos, inclusive, em que uma das agências trabalha na fronteira e tem acordo de prestação de serviço com as outras agências de governo, inclusive com definição orçamentária, com níveis de prestação de serviço e assim. Então, é totalmente possível. O segundo nível é a colaboração internacional. Imagina a dificuldade já existente dentro do país, o desafio de fazer isso entre órgãos de governo de países diferentes, qual é? É muito maior. Não vou falar mal de hermanos nenhum, tá? Mas vocês sabem, vocês conhecem. Então, o nosso pessoal de agricultura, eles não conhecem, talvez na fronteira conheçam, mas a nível de órgão central, eles nem sabem o nome das pessoas que fazem parte do órgão do outro governo. E eu estou dizendo isso de experiência, eu vou explicar por quê em 2 minutos. Então, existem, é a questão de fluxo de informação e a questão de fluxo físico. Ou seja, obviamente, vocês pensam muito mais no fluxo físico, mas o fluxo físico, como nós ainda somos uma sociedade cuja cultura é gestão de documentos, nós estamos progredindo lentamente para uma sociedade cuja cultura será gestão de dados. E é diferente, porque quando você faz gestão de dados, você pode obter o dado em qualquer ponto do fluxo. Mas quando você tem gestão de documentos, você tem que gerir o documento em algum ponto. Aí a fronteira é muito importante. Olha, até o conceito de fronteira muda com essa mudança cultural. Tá? Então, mas existem padrões para esse fluxo de informação. O fluxo de mercadorias depende do fluxo de dos documentos, hoje. Certo? Então, é crítico que a gente aborde essa questão do fluxo de informação, tanto quanto do fluxo físico das mercadorias. Tá? Então, eu queria contar um pouco o que é que nós estamos... Tudo bem, Johnny, esse é o problema, e daí não é possível, alguns balançam a cabeça, e o que é que está sendo feito para tentar melhorar com relação a isso? Bem, vou contar rápido a evolução de uma historinha. Desde 2014, nós temos uma parceria com a Receita Federal, uma vez por ano a gente faz um evento de OEA. Começou como um evento doméstico. Né? E em 2016, nós convidamos os países do Mercosul para participar. E em 2018, nós convidamos 11 países, os diretores das aduanas e o pessoal que geria programa de OEA, de 11 países, para vir para São Paulo. Nós fizemos um seminário aberto ao público, aliás, o do próximo ano é no dia 11 e 12 de março, é quarta e quinta daquela semana do dia 10 ou 11 de março, né? Porque os 2 dias anteriores nós faremos o que nós fizemos em 2018,
que era trazer os diretores das aduanas e dar 2 dias para eles conversarem entre si, para definir o quê? Como é que a gente faz integração entre os nossos países. Tá? Veja bem, isso é uma parceria público-privada. O Procomex não é do governo. Aliás, eu sou o único palestrante aqui até agora que é do setor privado. Certo? Estou errado. Aliás, que eu sou o único hoje à tarde. Fora o presidente que falou. Né? Mas, por que nós fizemos isso? Porque precisava de um fórum onde pudesse se debater e se comprometer, levar adiante uma agenda. Tá? Em 2019, nós trouxemos representantes da agricultura e da saúde, e foi feito um adendo a essa declaração de São Paulo. A declaração de São Paulo de 2018 é um compromisso dos diretores de implementar o acordo de reconhecimento mútuo regional entre os países até 2020. Só que aí veio a pandemia, mas, melhor, deixa eu só dizer, em 2019 nós assinamos um acordo a nível Mercosul, e em 2022 foi assinado o acordo. Vieram os diretores dos 11 países e firmaram um acordo de reconhecimento mútuo, que é como as aduanas reconhecem o programa de OEA, os parceiros do setor privado OEA, do outro país. Lamentavelmente, isso não está funcionando tão bem assim e tem uma razão específica. As empresas não estão colocando um númerozinho, se você é OEA, eu estou dando esse recado para vocês, chamado TIM. Você precisa colocar o número do TIM para ser reconhecido na fronteira do outro país, senão você não vai ser reconhecido. Tá? E, em 2002, nós trouxemos os países... em 2022, nós trouxemos os países, os diretores que concordaram em levar adiante a gestão coordenada de fronteira. Esse ano, nós começamos um trabalho com a ajuda do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da Organização de Estados Americanos, do CITIPET, do Eurofront. São 15 instituições internacionais, todas trabalhando de alguma forma na questão de gestão coordenada de fronteiras, cada um de forma isolada, cuidando do seu programa, para criar um grupo que nós chamamos Grupo de Impulso, para juntos trabalhar com os países da região no avanço da gestão coordenada de fronteiras. Tá? Nós fizemos 2 dias de reunião de novo, mas também fizemos reuniões virtuais. E agora estamos conduzindo reuniões virtuais com o pessoal de saúde da região, o pessoal de agricultura da região, com as aduanas da região, com o pessoal de segurança da região e com o envolvimento do setor privado, para, chegando em março de 2024, nós chegarmos a um acordo de como vai ser implementado, como nós vamos avançar nessa agenda de gestão coordenada de fronteira no hemisfério. Tá? Então, nós formamos o grupo de impulso, com as 16 instituições cujos logos aí estão. Nós fizemos reuniões virtuais, de fevereiro até agora, lançamos o grupo de trabalho regional, assinamos um plano de trabalho dos grupos regionais em maio e apresentamos resultados dos relatórios das reuniões presenciais e definimos os temas prioritários. Qual é o tema prioritário? O que é que mais voto teve? A questão de gestão de risco. Porque qual é a responsabilidade de cada órgão na fronteira? Pode não ter isso muito claro, mas é gestão de risco. Cada um tem um risco diferente e precisa cuidar dessa gestão de risco. Mas como fazer isso? Usando os dados e sem atrapalhar o seu fluxo de carga. Porque é muito interessante, nós estamos avançando muito, por exemplo, na questão de infraestrutura. O projeto, por exemplo, bioceânico, que não foi mencionado ainda hoje.
que é um projeto que liga os portos brasileiros aos portos no Chile. Existem outros fluxos, existe para o Peru, etc, etc. Mas o principal deles liga o Brasil ao Chile. Nós estamos quase com toda a infraestrutura pronta, mas ninguém sentou para discutir como vai ser a passagem de fronteira. E nós temos uma proposta de como resolver isso. E envolve nós que estamos nessa sala, envolve o setor privado. Porque nós queremos reunir os atores do setor privado de cada um desses países, nas fronteiras, junto com os organismos de governo também de cada um dos países, trabalhar isoladamente e depois trabalhar em conjunto para chegar a um processo único, de tal forma que o seu caminhão não fique parado 2, 3 dias em cada uma das fronteiras até chegar no Chile. Porque ao fazer isto, perde toda a competitividade que se oferece à medida que se use os portos do Chile para exportar para a China e para o oeste dos Estados Unidos. As vantagens são imensas, existem estudos sobre isso, o governo brasileiro tem estudos sobre isso. Tá? Mas não leva em consideração o tempo de fluxo nas fronteiras. E nós estamos tentando avisar, olha, está chegando a hora, nós vamos estar com infraestrutura pronta, e depois nós vamos ficar frustrados, porque quando chegar na fronteira do Paraguai, vai parar 3, 4 dias. Aí vai chegar na fronteira do Paraguai com a Argentina, vai parar 3, 4 dias. Aí vai chegar na fronteira com o Chile, vai parar. Tamanhos de caminhões diferentes em cada país. Então, não é um problema só de carga. É um problema do veículo, é um problema da carga, não é problema. São questões relacionadas ao veículo, que mais interessa para vocês, talvez, relacionados à carga e relacionados às pessoas que dirigem os veículos. E tudo isso tem que ser pensado, porque cada país tem regras diferentes para isso. E o nosso trabalho de busca da gestão coordenada de fronteira é buscar uma forma de harmonizar isto, de simplificar isto, garantindo a confiança necessária para que os riscos que cada órgão de governo tem que administrar por exigência constitucional, inclusive, de muitos deles, mas, ao mesmo tempo, viabilize o fluxo fluido da mercadoria, porque isto representa competitividade. Tá? Então, nós estamos trabalhando, pelo menos, tem 3 projetos na mesa hoje. Não sei se vocês sabem, o Banco Mundial abriu uma concorrência para fazer um estudo de gestão coordenada de fronteira no Mercosul. O Procomex está concorrendo. Nós somos, a bem da verdade, estou aqui abrindo, nós somos um dos concorrentes para fazer isso. Existe um outro trabalho que está sendo proposto, e a proposta é Itaipu Bancar, especificamente entre Brasil e Paraguai. E o terceiro, e está faltando patrocinador, talvez vocês queiram pensar em cotizar e patrocinar, é o estudo das fronteiras do projeto Bioceânico. Então, é importante entender que a motivação do setor público e privado são diferentes. E por isso que a gente tem que trabalhar juntos. E quando eu falo trabalhar junto, é junto mesmo. Não é um consultor indo consultar cada um e depois tentando simplificar o que cada um falou e criar sua versão do que foi falado. É todo mundo junto na sala, simultaneamente. A Gladys já participou desse tipo de trabalho, né, Gladys? E funciona. Funciona tanto que nós acabamos de fazer um trabalho agora sobre remessa, sobre e-commerce, sobre remessa conforme. Esse novo programa de remessa conforme tem grandes inputs, tem grandes subsídios dados por um processo do tipo que eu estou falando. 80% das empresas que operam e-commerce no Brasil participaram do desenho do fluxo, do as-is e do to-be. E o to-be foi uma das coisas que foi levada em consideração para fazer o remessa conforme, que foi lançado no dia 1º de agosto deste ano. Okay? Funciona. É uma forma de diálogo com o setor público de forma construtiva e produtiva. E leva em consideração, porque permite que todos estando juntos, as agendas que têm interesses diferentes possam ser explicitadas e resolvidas pela proposta
criada pelo próprio grupo. A cocriação é que viabiliza isso. Tá? Então, eu quero fazer um apelo para vocês. Eu tenho que confessar uma coisa, eu sou filho de pastor, então não pode terminar sem fazer um apelo, tá certo? Então, o apelo é o seguinte, se nós tivermos a oportunidade de avançar com esse projeto aqui no Mercosul, e deve ser nas próximas semanas, via Gladys, nós vamos entrar em contato com vocês, e o meu apelo é que participem. Essa é a sua oportunidade, se você tem sugestões para fazê-lo de uma forma altamente estruturada. E com isso, eu termino e agradeço muito a oportunidade mais uma vez. Boa tarde.